Ou, como já diria o Zé Felipe, segura que lá vem pedrada. Terceiro episódio do podcast QuestMed. Não, gente, tá muito bom. Lucas, você sabe com quem que a gente tá hoje? Você tem Rapaz, noção? eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma leve suspeita de quem que a gente tá aí hoje. A gente tá aqui com o Dr. Matheus Machado. Ele não só é um doutor que fala aí de hipertrofia, emagrecimento, ele também segue carreira militar na aeronáutica, ó, não é pra qualquer um não. E ele formou na nossa universidade, EMEPAC, gente, é pra respeitar, Hoje, com certeza, nós vamos ter um episódio aí repleto de muito conhecimento, nós vamos falar de muito assunto legal, assunto que eu acho que tá muito em pauta, né, hoje em dia. E pra mim também é um assunto que eu gosto muito de estudar. Tenho certeza que o pessoal de casa aí vai gostar bastante e vai aprender muito com a gente também hoje. Não, com certeza. Assim, eu tô mais interessado em saber da parte da carreira militar dele, porque eu tenho muito interesse. E assim, as perguntas que o pessoal fez é as mesmas caminho, inclusive eu já vou fazer durante o programa. Mas antes de começar aqui nossa conversa, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, começando pela Rosemary Buzignani. A Rose, né? Eu chamo ela de Rose. Ela é uma decoradora de festas aqui da cidade, faz decoração, cenografia. Ela faz parte da única formação de profissional de decoradores reconhecidas pelo MEC no Brasil. E ela faz decoração de eventos, casamento, debi. Gente, debi é uma palavra que só o povo daqui de Araguari sabe o que é, sabia? Sabe o que é debi? É o pessoal mais antigo, né? Você não sabe o que é debi? Não sei não. Eu percebi que só o povo daqui de Araguari que sabe o que é debi. Debi é festa de 15 anos. Ah, entendi. E aqui todo mundo fala debi. Da minha avó, a pessoa que acabou de nascer fala debi. E o resto não fala. E eu descobri isso na faculdade. Na verdade, eu descobri isso quando eu fui pra Uberlândia estudar o colegial lá. Que eu falava debi, o povo olhava tipo, onde você vai? O que é debi? Mas enfim, a Rose decora as festas de 15 anos, aniversários infantil, adulto, enfim, corporativo também, que é uma coisa que é um forte dela muito bom. Os corporativos dela são ótimos, inclusive já tive presente aqui na cidade. Ateliê de festa dela chama o nome dela mesmo, Rosemary Buzignani. Fica na Avenida Padre Norberto, 355, Jardim Regina. O Instagram dela é Rosemary Buzignani e o telefone dela é 34 991 98 2185. Nós temos também, como patrocinador, a doutora Priscila Cafrune, implantodontista aqui na cidade de Araguari, faz um trabalho maravilhoso. Temos a Movibras também, temos também o Fino Sabor, mais uma vez trazendo pra gente essas maravilhas aqui pra gente comer. E os convidados adoram, né? A gente come, mas os convidados adoram também, leva um pouquinho pra casa, essa muito gostoso. Essa aqui todo convidado gosta, você tem que experimentar inclusive, porque essa daqui todo convidado fala, não, muito boa, que não sei o quê. Eu particularmente gosto do chocolate mesmo. Isso aqui é muito gostoso. Temos a nossa clínica também em Uberlândia, um grande apoiador nosso, clínica médica e odontológica com mais de 30 especialidades médicas, que faz um trabalho aí de qualidade, a preço justo. Muito obrigado por estar com a gente também. E agora nós temos também um novo patrocinador, que na verdade está entrando com um trabalho aí com a gente, fazendo uma parceria, que é o Daniel Motarte, ele que faz as nossas artes, que está começando a fazer essa parceria junto com a gente, e deixar também para o pessoal aí que tem interesse nessa área de design, na área de conhecimento aí através da arte, né, arte digital, arte gráfica. Ele também vende cursos, né, que é o curso Máquina de Renda. Então, quem tiver interesse, inclusive, segue ele, aqui é o Daniel Motarte. A câmera, mas tipo assim, ele tem no WhatsApp dele, depois vocês me chamam na DM no Instagram que eu mando. Aí, tipo assim, tá com tudo aqui, é muito bom, gente, sério mesmo. Ele vende o curso com um passo a passo pra você criar artes profissionais, pra você começar a ganhar dinheiro com isso, ou também usar pro seu canal no Instagram, canal no YouTube, no TikTok, enfim. As artes dele são muito boas, inclusive vocês vão experienciar as artes dele, né, no caso, pelo nosso podcast, que ele vai estar fazendo aí as nossas próximas Então, artes. muito obrigado, Daniel. Valeu aí pela parceria. Isso. E só antes de começar, a doutora Priscila, a gente não especificou, ela atua também aqui em Araguari, né, no caso, a nossa clínica lá em Uberlândia, a doutora Priscila é aqui em Araguari, na Avenida Santos Dumont, número 200. Lá tem diversas especialidades odontológicas também na clínica. E na Movibras é de Uberlândia, mas também presta serviços aqui em Araguari, de móveis planejados. Então, enfim, para você que vai vir aqui para EMEPAC, tem que construir, vai mobiliar o apartamento e tudo mais, a Movibras faz um ótimo serviço, tudo planejado e do seu gosto, com o melhor material possível. Enfim, então bora lá, bora começar a nossa conversa. Se apresente aí pra nós. Matheus, fala um pouco de você, seu nome, sua idade, seu endereço, não precisa. CPF, vai pedir CPF, RG, dívida no banco. Isso mesmo. Então, pessoal, bom dia pra todo mundo. Pra mim é um grande prazer estar presente aqui com vocês, né?
recebi o convite aí do Luiz, do Lucas, para poder participar aqui do podcast e trazer informações, né, tanto das minhas duas áreas de atuação, que é a medicina esportiva e a carreira militar, certo? Então, sou o Dr. Matheus Machado, eu me formei aqui em Araguari no início de 2021. Durante a graduação, a gente acredito que vai discutir algumas coisas também, mas sempre fui apaixonado por atividades extracurriculares. Então, esse programa que vocês estão fazendo aqui, sair ali da sala de aula, é importantíssimo, né? E isso sempre chamou minha atenção. E aí, depois de formado, resolvi seguir a carreira militar e me especializar em medicina do esporte para poder, né, ajudar a população nesses tempos de muita doença, de pandemia. A gente viu aí o tanto que é importante a gente estar bem, né, saudável, e acho que é isso. Atualmente moro em Goiânia, onde eu sirvo na Força Aérea em Anápolis, né, que é ali do lado de Goiânia. E o meu consultório hoje de medicina do esporte é em Goiânia também, mas faço alguns atendimentos em Anápolis. Então minha vida fica ali em torno de Goiânia e Anápolis, meu dia a dia. Muito legal. Muito legal. Gente, uma coisa que eu queria até comentar, que ele falou, eu e o Lucas, a gente teve justamente a ideia de surgir com o podcast, porque a gente estava fundando uma liga, né? Vamos fundar a Liga de Empreendedorismo, Gestão e Tecnologia e Inovação na nossa faculdade, que inclusive fica a dica aí para você que está nos ouvindo e não tem essa liga ainda na sua faculdade. Vamos fomentar essa área, empreendedorismo, gestão financeira vinculada à medicina, é muito importante. E aí a gente pensou, poxa, vamos compartilhar, né? Outras coisas também, eu já tinha pensado nessa ideia do podcast, mas eu pensei justamente nisso. Vamos compartilhar aquilo que a gente vai estar fazendo de legal na liga, porque a gente sai da sala de aula e é uma coisa que a gente quer aprender com outras pessoas. Então a gente pensou, mano, vamos fazer todas as nossas reuniões abertas? Eu já tinha tido a ideia do podcast, já tinha comentado com ele. Aí, antes da liga mesmo, a gente falou, não, acho que vai rolar mesmo fazer um podcast pra gente conversar sobre temas diversos com vários profissionais, ou profissionais que nem são médicos em si, mas estão ali na área da saúde, sabe? Pra gente poder trocar essa ideia, porque às vezes pra pessoa que tá nos ouvindo, até quem não faz medicina e tal, tem muito mais interesse quando é colocado dessa forma, né? Eu vejo por isso. As atividades extracurriculares que eu faço, às vezes eu aprendo muito mais do que aquela aula beabá ali, expositiva. Óbvio, é necessário também, mas quando você vai ali, tipo, por outros vieses, vai tendo um fluxo muito legal. Inclusive, você aí se destaca, a gente tem todo um conhecimento seu ali da faculdade, justamente por conta das atividades extracurriculares que você fez e tal. Aí eu queria que você contasse um pouco pra gente, por exemplo, do Anatocurso, né, que a gente tá tentando reinstaurar ele na faculdade depois da pandemia, que você fundou, do DA, que você fez parte. Conta um pouco pra gente como foi isso, se foi difícil de conciliar, se não foi, o que mais, assim, te apaixonou. Nossa, esse projeto aqui foi a minha paixão. O que você acha? Então, Luiz, igual eu, né, retomando aí a fala, eu sempre fui apaixonado por atividades extracurriculares. Justamente por isso que você falou, de poder sair ali um pouco daquela bolha e levar, né, de formas diferentes a informação, tanto para estudantes de medicina, para estudantes de outras áreas da saúde, né, ou até mesmo população em geral. Uhum. Então, uma coisa que me marcou muito foi o diretor acadêmico, isso é um fato, né? Eu fiz parte do DA por 4 anos, um ano fui presidente, já fui vice-presidente, já fui conselheiro. Então, assim, o diretório acadêmico na minha vida, ele foi, né, foi essencial. Por quê? Por conta do desenvolvimento pessoal, né? Então, você saber gerir pessoas, você ter ali alunos, 60, 70, 80 alunos entrando todo semestre, e acolher esses alunos e mostrar para eles como que funciona, né, o dia a dia ali da faculdade, mostrar o que eles podem fazer além da sala de aula, né? Ligas, projetos de extensão e tudo mais. Tudo isso é bom. E você entrou desde que período? Eu entrei no diretório acadêmico, eu estava no, se eu não me engano, cara, 3º período. Mais ou menos. Eu tô no 4º, eu quero entrar. E eu perdi a inscrição esse ano, eu fiquei tão chateado de ter perdido. Não, mas ainda dá tempo. Pode ficar tranquilo. E conta pra gente também, como é que foi esse interesse por medicina? Sempre teve influência de família? Ou você desde pequeno quis medicina? Ou já fez algum outro curso, teve interesse em algum outro curso? Ô, Lucas, eu decidi fazer medicina nos 45 do segundo tempo, cara. No limite. No limite. Na hora de fazer a inscrição no vestibular. Olha só. Eu sempre fui um cara muito objetivo. Então eu sempre quis a área de exatas, engenharia. Não era meu sonho, mas assim, eu queria fazer engenharia civil.
E minha irmã, né, já estava na graduação em medicina, então isso influenciou bastante. Eu via ela, chegava, contava os casos, né? Isso foi chamando a minha atenção. E aí, quando eu fiz 6 meses de cursinho, né, pós-ensino médio, e aí nesse cursinho eu percebi que não era realmente a engenharia que queria me satisfazer ali, né, profissionalmente. E aí eu escolhi a medicina, cara. Falei, vou prestar vestibular para medicina. Vou estudar esses 6 meses aí de cursinho para medicina. Que, querendo ou não, é um estudo mais aprofundado, né? Sim. Demanda mais tempo, a gente sabe disso. E comecei, cara. E aí é engraçado que eu vim prestar vestibular em Araguari uma vez, que eu fiz 2 vestibulares aqui. Um eu não passei, e aí passei no segundo. Mas nesse primeiro que eu vim, cara, eu falei, cara, eu quero estudar em Araguari. E não já deu gostou outra. de cara. Então foi a prova que eu peguei as provas antigas ali, estudei, vi mais ou menos como que era o esquema da prova ali, né? O que eles gostavam mais de cobrar e tudo mais. E me foquei bastante. E você já conhecia a cidade? Tinha algum parente aqui ou foi realmente assim no escuro? No escuro, cara. Por eu ser de Goiânia, a gente sabe que aqui em Araguari tem, né, muita gente de Goiânia que estuda aqui. Ou do interior de Goiás, né? Então vim prestar naquele efeito manada, né? O pessoal tá indo, eu vou. Mas quando eu cheguei aqui e conheci, cara, a faculdade era amarela ainda, em 2015. Tipo assim, você não é de Araguari, né? Mas o Luiz vai lembrar. Então, assim, era outra coisa, né? Mas mesmo assim me apaixonou, cara. Eu vi a bateria tocando. E pela faculdade. Galera, pela faculdade. E é uma coisa real, que a zumbizeira, né, no caso, que é a nossa atlética, passa. Quando a gente sai do vestibular e tá todo mundo ali naquela festa lá que o povo fica assim, cantando o hino da zumbizeira, eu lembro exatamente. Eu prestei também medicina, eu ainda tinha muitas dúvidas e eu prestei no meu segundo colegial. Inclusive, eu fui aprovado, mas eu não pude entrar por conta de juiz, essas coisas. E eu não sabia se era isso realmente que eu queria naquele momento. Só que foi justamente por conta desse vestibular que eu fiz até a inscrição escondida da minha mãe. Fui lá, falei que era para outro curso. E nem tem prova com outro curso, assim, tipo, é só pra medicina, mas a minha mãe não sabia. Aí, porque eu não queria essa pressão de tipo, ele quer medicina, então vamos pressionar ele. Aí, quando eu saí do vestibular e vi isso era 2019, e vi aquela bateria tocando, todo mundo muito coisa, me deu uma sensação de pertencimento tão grande. Sim. Isso é muito legal. E eu falei, gente, eu quero ficar aqui, se eu for fazer particular, vai ser nessa daqui, não tem erro. E foi isso que eu segui, foi um dos dias que eu mais me senti convencido de que eu queria fazer parte disso. Cara, Araguari é uma cidade muito acolhedora, tanto a questão da faculdade quanto a própria cidade, né, os comerciantes. É uma cidade muito boa, uma cidade muito família, né. Então acho que foi isso, esse sentimento de pertencimento. Uhum. Eu fiz vestibulares em outras instituições, né? Só que não sentia aquela mesma coisa, assim, de quando saía da prova, igual você mesmo falou. E quando eu senti isso aqui, cara, eu falei, é aqui. Já tinha uma noção que não iria passar, que não tinha ido tão bem. Eu falei, mas eu vou estudar para semestre que vem e eu passar aqui em Araguari. E você comentou uma coisa muito legal que fica aí de dar a dica pro pessoal. Quando a gente tá prestando vestibular, uma coisa ideal de todo mundo pensar é que provas seguem padrões. E padrões podem ser copiados, repetidos e estudados. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, porque eu lembro que eu ia muito bem no Enem, porque o Enem ele tem uma fórmula. E eu gostava de estudar do jeito que o Enem ia, mas eu percebi que todos os vestibulares ele tinham uma fórmula. A Unesp tem um jeito específico em que você pode pegar e refazer as questões. A IMEPAC tem um padrão. Uhum. Tem gente aqui que às vezes não passa, não por falta de não saber, mas por falta de não saber o jeito da prova da IMEPAC. Ela tem a questão que você tem que fazer mais tipo assim, biologia tem mais peso, ponto. Né? A questão de peso, né? Exato. E biologia cobra sempre, por exemplo, genética. Na minha época sempre cobrava genética. Então é um assunto que eu não posso deixar de passar. Eu vou ficar gastando tempo com outro assunto. É uma coisa que eu acho muito legal, né? Cara, tudo da nossa vida tem metodologias, né? Uhum. Na medicina do esporte é um método, nas Forças Armadas é um método, e estudar para o vestibular também. Então, quando você pega o método, você tem que ser inteligente para estudar o que vai cair. Você, como vestibulando, você não tem que saber tudo do mundo, tudo. Não é esse o objetivo do vestibulando. Você tem que saber o que vai cair na sua prova, certo? Então, você saber que um peso ali de biologia é maior, você vai estudar mais foco em biologia. Você saber que a redação pesa bastante, você vai dar foco em redação. Uhum. E assim por diante. Fazer a prova de uma maneira inteligente, né? Estudar a prova, não só o conteúdo da prova, né? Mas estudar o formato da prova, né? E como você foi um aluno que fez muitas atividades extracurriculares, né? Eu queria que você falasse também pra gente, pro pessoal que nos assiste, se foi difícil conciliar já a carga pesada da medicina,
A gente sabe que nos períodos mais à frente fica muito mais pesado, ciclo clínico e tudo mais. E como você fez, assim, para conciliar, e se teve algum momento que você achou que tinha passado do ponto em tentar organizar algumas coisas extracurriculares, e se você freou ou se você continuou, se você teve, não vou dizer um burnout, mas quase isso. Porque esses dias eu acho que eu tive isso, eu tava conversando com o Lucas. Porque a gente às vezes pega tanta coisa, parece que você, tipo assim, quer abraçar o mundo. Eu e o Lucas, a gente quer abraçar o mundo às vezes, porque a gente faz muita coisa. Só que, tipo assim, chega uma hora que pensa, será que tá compensando? E tem horas que você fala, não, eu tô no caminho certo, mas você fica nessa dúvida. Tá compensando. Tira isso da sua cabeça. Tá compensando. Fazer atividades extracurriculares sempre vai compensar, certo? É claro que a gente tem que dosar. Tem que pesar até onde ir e o que fazer. Voltando ao que a gente estava falando, metodologia. Você tem que pensar que as atividades extracurriculares são boas por questões de aprendizado, né, de pessoais. Mas você também tem que pensar nos seus pontos ali na residência. Adquirir pontuação extracurricular para poder ter um currículo bem feito. Então, se você pensa dessa forma, compensa você ficar, por exemplo, 5 anos no mesmo projeto? Na mesma coisa? Você já vai ter atingido aquela pontuação máxima. Só se for uma coisa que você, né, que seja a sua vida ali, igual o Anatocurso foi para mim. Então, assim, eu fiquei muito tempo, pontuei o total nas provas de residência, mas continuei. Foi uma falha que eu poderia ter saído e ter feito outro projeto para poder pontuar em outras coisas. Então, assim, a gente comete essas falhas porque a gente vai entrando de cabeça. Mas se você souber ponderar isso, cara, atividade extracurricular tem que ser feita. Eu quero até te perguntar, porque assim, nos primeiros períodos, eu fui entrando só por gostar. E acabou que agora, eu talvez tenha coisa, eu tenho que parar pra anotar, mas eu nunca fui fazendo nessa metodologia. Agora que eu vou pro ciclo clínico, eu já tô tipo assim, gente, a residência tá chegando. E talvez nem tá, sabe? E aí eu comecei a pensar, será que eu pontuei o que eu preciso? Será que não? Porque eu fui muito por esse gosto. E às vezes eu tô com a sensação de que eu não fiz nada. Por mais que eu fiquei o tempo todo tentando fazer coisa, por exemplo, a gente já tentou começar artigo que não deu certo, tentou começar a fazer coisa que não deu certo, serviu de bagagem. Mas eu sinto que às vezes eu tô atrasado. Você acha que, tipo, quarto período ainda dá pra fazer muita coisa, tipo, a partir daí? Cara, você acha que você tá atrasado e você tem um podcast, você tá à frente de muita gente, meu amigo. Mas isso tem que, por exemplo, não pontua na residência. Mas pontuar é uma outra ala, né? Olha o que você tá conseguindo, construindo de médico pro futuro. É isso que vale a pena. Tá, 10% da prova de residência vai ser currículo. Isso aí você vai conseguir ali. Posso falar uma coisa, cara? Ninguém é bom de currículo. Porque você sabe, aqui na faculdade mesmo, ou então pega colegas de outras instituições, as pessoas não dão o foco que é necessário para as atividades extracurriculares. Então, sempre vai estar na média. O pessoal chega no internato, começa a fazer coisa, para poder pontuar. Vocês já estão buscando desde o primeiro período. Mesmo que isso aqui não pontue, o crescimento que você vai ter pessoal, cara, com esse projeto aqui, os outros projetos que vocês têm, é muito maior do que esses 10%. Entendeu? Eu acho que esse contato que a gente tem com recém-formado, como você, com profissionais já de uma longevidade, isso é muito legal, isso é muito bom, cresce muito a gente. E a gente se inspira muito também. Por exemplo, você que traz esse currículo pra gente, a gente fica... formou na nossa faculdade. Exatamente, então isso assim, é uma legal. Inspiração pra gente, né? Legal. Querer fazer igual, querer fazer coisas legais também, assim, diferentes e que somem pra nós. Eu imagino que pra você todas essas atividades foram muito gratificantes para você, né? Sim. E ver, por exemplo, o congresso que você ajudou a fundar ainda acontecendo... Inclusive, eu tô até com um negócio aqui. Exatamente. Hoje eu e o Lucas tem congresso, ele vai estar lá palestrando. Palestra nossa lá. Então, ainda ver que isso perpetua depois de você ter saído, é um legado, né? E eu acho que deixar legado é muito interessante. É muito legal isso aí. Você tocou num ponto muito importante, cara. Não queira deixar para trás bens materiais, nada. Deixe história. Então hoje, eu tenho quase 2 anos de formado, eu venho para Araguari hoje, cara, é muito gratificante ter pessoas igual que vêm aqui e falam, nossa, Matheus, tal, bom demais te ver aqui, cara, você voltar. No congresso ontem, participei da abertura lá da mesa, então assim, os coordenadores da faculdade, professores, vieram até mim, me cumprimentaram, então esse é o principal. É muito legal, né? Isso vale muito mais que 10%, muito mais, entendeu? Então, justamente realização, isso. Né? Aí você me falou em relação a como que eu conciliei, cara. Assim, a gente tá aqui pra também dar dicas, né? E ajudar as demais pessoas. Se fosse pra dar uma dica, eu faria isso que eu te falei. Eu, às vezes, daria um passo pra trás pra poder dar 2 pra frente. Então, pensaria melhor em relação a isso. Será que compensa ficar 5 anos no Anatocurso, ficar 4 anos no diretório? Às vezes faz ali
o que vai te pontuar, mas faz bem feito. Para esses 2 anos de diretório valerem como se fosse por 5. Entendeu? É porque tem projeto que demanda muito. Por exemplo, eu tenho muita vontade de trazer uma empresa júnior para a faculdade. Eu acho que tá passando da hora da gente ter, ainda mais da pegada que a IMEPAC propõe, né? Tem um eixo só voltado para gestão, apesar de eu ter minhas ressalvas sobre esse eixo, que eu acho que tem que ter algumas modificações, voltado para gestão financeira, que falta isso. Acho que seria muito legal ter uma empresa júnior, mas eu acho que demoraria muitos anos pra gente consolidar ela. Talvez 1, 2 anos. E aí, tipo assim, eu fico pensando, eu vou investir meu tempo nisso e talvez eu vou perder a oportunidade de pontuar em outras coisas e talvez eu vou dar ali dando murro em ponta de faca. Então, fica nesse dilema. Por exemplo, o próprio Anatocurso, que, pra quem não sabe, Lucas, o Carivan, ele deixou um legado tão grande, que, tipo assim, o Carivan que veio falar pra mim do Matheus, eram 2 Matheus, o Matheus Machado e o Matheus Assis, né? E aí ele veio falar assim que esses 2 alunos dele, que eram muito bons, né, fundaram que era muito bom e que todo aluno tem que fazer parte do Anatocurso. Ele falou assim, Luiz, por que você não vem com isso de volta, né, aqui pra faculdade? Aí eu fui atrás disso pra correr. E aí, tipo assim, tem 6 meses que eu tô tentando correr ali atrás. E aí, por exemplo, parece que você não fez nada até agora. E tipo, eu já fiz muita coisa. Eu já fui atrás de saber onde que tá, já tá. E às vezes você não chega em lugar nenhum. Por conta de burocracia, né? Que existe no nosso país em vários... A gente vai lidar isso em gestão pública, gestão privada, burocracia. É uma coisa que existe. E na faculdade tem muito isso, sabe? Então eu me vejo nesse labirinto. Como que você fazia quando você se via assim? Tipo, eu tô dando murro em ponta de faca. Cara, Luiz, uma coisa que me ajudou muito foi justamente esse networking, né? Então, por exemplo, igual eu tava falando, a gente tinha esse contato muito próximo com os professores, com coordenação, tudo, com a direção da faculdade. Então, isso facilitava muito, ter esse contato. Porque, às vezes, uma burocracia que era coisa simples de ser resolvida, que demandaria, sei lá, 2 semanas, a gente conseguia resolver por conta do networking, que é o principal. E né? o DA traz muito isso, né? O DA traz muito isso. O DA traz muito. Porque você tem contato com todos os alunos, tanto o DA quanto a Atlética, né? São as 2 frentes ali que você tem contato com todo mundo. Conta aí pro pessoal o que é o DA, às vezes eu acho que tem gente que não sabe. O diretório acadêmico, para quem não sabe, é literalmente onde você tem a representação, né, dos estudantes ali perante a faculdade, né? Isso. Então, é igual ele falou, é onde que vai acolher os alunos que chegaram, é onde vai mostrar o que você pode fazer dentro da faculdade, tanto com relação a eventos de capacitação, relação a ligas, relação a atividades extracurriculares. Então, é o diretório de representação dos estudantes, no caso de medicina, frente à faculdade, né? Isso mesmo. Total. Isso mesmo. Então, assim, continuando aqui também, o que você achou que foi mais difícil para você logo de ter saído formado? Qual foi, assim, um embate que você teve, que você achou que talvez seria mais fácil, ou achou que talvez seria mais difícil? Qual foi o grande desafio quando você se formou e, bom, agora eu vou pro mercado? Lucas, eu acho que o mais difícil hoje de se formar em medicina é atuar dentro da medicina. Por quê? Se a gente pegar 10 anos atrás, a medicina era outra. Era outra, cara. Quantidade de profissionais. A gente não vai entrar nessas temáticas, mas sempre está na mídia. Quantidade de escolas médicas, formação de muitos profissionais, certo? Então, hoje, ser médico generalista é muito difícil. O valor do plantão é o mesmo de 10 anos atrás. E não tem reajuste, né? Não tem reajuste para valores de plantão médico. Então, você entra naquilo ali e se você não tiver um pouco de, não é isso aqui que eu quero pra mim, cara. Isso aqui realmente, todo mundo vai passar por isso, UPA, plantão e tal, mas o quanto antes você sair daquilo ali, deixa pra quem tá se formando, pra adquirir experiência, pra poder ajudar a população, claro, né? Mas não é pra você ter ali 5, 10, 15 anos de formado e tá só naquilo ali, certo? Então isso pesou muito, isso foi uma das coisas que mais me martelou ali de quando eu formei. Eu falei, eu quero sair daqui o mais rápido possível, certo? E aí foi onde eu desenvolvi a especialização, né? Entrei na especialização para medicina do esporte e falei, vou para as Forças Armadas, né? Que aí é uma outra área que a gente vai falar mais para frente. Antes da gente entrar nesse assunto aí das Forças Armadas, eu queria contemplar essa pergunta do Lucas. Eu mandei aqui no WhatsApp dele umas perguntas. Eu tô fazendo para um projeto que eu tô... Você já ouviu falar do HackMed?
eu vi você postando, Luiz. HackMed é um projeto que fala de desenvolvimento, inovação na medicina e tal. Aí eu tô participando de um braço deles, que é o Health Innovation Program. Aí a gente tem que desenvolver, tipo, uma startup até o final do projeto. E aí a gente tá falando sobre gestão financeira, né? Aí a gente foi entrevistar os médicos recém-formados, aí eu vou aproveitar e fazer uma das perguntas pra você. Qual conselho você gostaria de ter escutado quando se formou? E a outra pergunta que eu vou fazer junto. Se você esquecer alguma delas, você me fala. Com relação aos problemas quando você acabou de se formar financeiros, de gestão, qual foi o que mais te impactou e como você fez pra solucionar? Qual você prefere responder primeiro? Eu fiz as duas. Vamos falar sobre as duas, né, um pouquinho. A primeira em relação aos desafios, né? Tipo assim, qual conselho você gostaria de ter escutado? De ter escutado. Cara, eu acho que esse conselho que eu tô passando pra vocês, né, de realmente estar ali. Porque quando eu saí da faculdade, o que ainda estava muito vigente ali? Que médico ganha bem, trabalha bastante e ganha bem. Médico ganha bem, cara, ganha bem. A gente não tem que ser hipócrita e falar que não. Só que ganha bem trabalhando muito. E não é o meu objetivo de vida. Pô, minha área é medicina do esporte. Eu gosto de ir pra academia, eu gosto de fazer esporte. Você acha que dá 7 plantões na semana? Quando que eu vou fazer isso? Vou ganhar bem? Vou ganhar bem. Mas a que ponto eu estou, né, deixando a minha saúde de lado pra poder ganhar bem? E trabalhar... Vocês nunca deram um plantão de 24 horas numa UPA, cara. É muito difícil, cara. É muito difícil, entendeu? Então eu queria ter ouvido este conselho. Saia o quanto antes. Porque eu acho que às vezes eu ainda fiquei muito tempo ali, perdi alguns meses ali que eu poderia já ter desde o início, desde recém-formado, já entrado na especialização, entendeu? Acho que seria esse o conselho. Obrigado. E a outra pergunta é com relação a mais específico para gestão financeira. Qual problema você enfrentou quando você formou? Tipo, nossa, isso aqui me pegou. Tipo, algum imposto que eu tive que pagar que eu não sabia, ou alguma coisa de gestão. E como você fez para solucionar, ou se você não solucionou, você pode falar, até hoje eu sofro com esse problema. Cara, eu acho que a gente sai da faculdade, pelo menos no curso de medicina, a grande maioria fica só no curso, né? Não trabalha fora. É muito difícil, só se o cara já tem uma formação anterior, né? Alguma coisa. Mas então a gente não tá acostumado a pagar conta. A gente não paga conta, a gente não paga IPTU, não paga IPVA, não paga imposto. Então acho que soma isso tudo no primeiro mês, quando te solta no mundo, te entrega um carimbo na mão. Fala, vai meu filho, vai lá, dá seu plantão. Eles demoram 2 meses pra te pagar o primeiro plantão, mas no primeiro mês eles te cobram todos os impostos. Entendeu? Eles não esperam 2 meses pra cobrar. Então, esse ponto aí é importantíssimo. Falta essa questão de gestão financeira demais. De gestão financeira. E, Matheus, eu vi esses dias em um podcast, eu não lembro qual, mas foi um cirurgião plástico falando que, nesse caso a gente vai aplicar pro recém-formado, né? Que os cirurgiões plásticos, quando terminam a residência, sofrem da síndrome da BMW. Então, eu trazendo para o recém-formado, inclusive, já ouvi também, né, sobre os recém-formados que também tem essa síndrome, ou seja, do BMW ou do carro, por exemplo, que é uma analogia ao... Formei, agora eu já vou financiar meu carro, vou não sei o que e tudo mais. Isso aconteceu com você... Ou se não aconteceu... Você assim, vê acontecendo, como é que você vê essa questão? Ou se tem que se programar mesmo no início, porque senão... Cara, é muito importante isso que você falou. Pro cirurgião plástico, beleza, porque ele vai dar conta de pagar a BMW. Só que o recém-formado, cara, ele não vai. Então, isso não aconteceu comigo. Eu tive uma cautela, até porque eu já tinha uma referência em casa, que era minha irmã, né? Então, ela já tinha formado quando eu me formei. E isso ajudou muito. Mas eu tive mais cautela, né? Antes de começar a investir em patrimônio, em bens materiais, né? E isso que você falou, cara, entra numa discussão muito importante, que é o seguinte: a população vê o médico como um cara bem-sucedido. Então, inconscientemente, a gente quer ser bem-sucedido quando a gente acaba de formar. Posta foto lá do carimbo, do esteto, formei, médico. A imagem, né? A gente quer passar essa imagem. Você vai entrar no seu carro que não existe. Meu Deus, mas eu tenho que ter um carro. Comprei o carro, a BMW. Nossa, mas eu tenho que ter um apartamento bom num setor bom aqui da cidade onde eu moro. Apartamento. E você vai entrando numa bola de neve, meu amigo. Que aí você fica preso àquilo que a gente estava falando. Aí você vai ficar lá 20, 30, 40 anos, tendo que dar seus plantões ali, porque como que você vai pagar a sua BMW, que a parcela é sei lá quantos mil por mês,
fazendo residência médica. Você já criou uma estrutura custosa, né? Justamente. Então, você para bancar isso... Não, realmente, muito legal você falar dessa forma, porque acaba que uma coisa vai levando a outra, né? Sim, é uma bola de neve, cara. Ele é um médico, pô, eu preciso ter uma aparência, o pessoal já me vê como bem-sucedido, então eu preciso mostrar que sou bem-sucedido. Muito legal. Eu acho que a gente tem que ter isso muito em mente, assim, sabe? Que o bem material não é tudo. Tipo assim, por exemplo, eu adoro viajar. É uma coisa que a primeira vez que eu puder pagar uma viagem pra mim com o meu dinheiro vai ser fenomenal. Eu vou ficar muito feliz. Mas eu quero ter sempre em mente aquilo que eu tenho hoje em dia, que é de tipo assim, o que eu estou não é o que eu sou. Então, não é porque hoje eu estou com um Gol X que eu sou, vamos dizer assim, não bem sucedido. E não é porque hoje eu estou com uma BMW que eu sou bem sucedido. É muito... Aquilo que eu sou referente à minha constância, né? É referente àquilo que eu estou constantemente e não aquilo que eu tenho em algum momento. Então, acho que é importante a gente ter esse pensamento de tipo, não é porque agora não troquei de carro assim que eu formei, que eu sou menos digno daquele cara que já trocou de carro, que já coisou. Inclusive, a gente tendo que estudar para esse projeto do HIP, dentre as classes profissionais, o maior número de pessoas que são falidas, principalmente depois que se aposentam, é um médico. Porque o médico é a própria empresa dele, né? O médico é aquela pessoa que faz ali a gestão daquele consultório, daquela clínica dele, e ele não pensa que algum dia a mão dele vai cansar. Algum dia a coluna dele não vai aguentar mais ficar lá sentado o tempo todo. O dentista também, por exemplo, é assim. Então, eles investem muito eles conseguem ter um padrão de vida muito bom durante a vida, mas investem pouco. É isso que eu queria dizer, entendeu? Justamente. Eles não investem, tipo, um dia eu quero descansar. Ou um dia eu quero atender só na parte da manhã. Ou um dia eu quero atender 2 de manhã, 2 à tarde. Mas sabe? esse é o ponto. Então, você compra o carro pra tentar ser livre, mas ele te prende, entendeu? O carro te prende àquela vida ali que às vezes não é... Tem gente que ama dar plantão, não tô falando que é errado dar plantão, né? Tem gente que gosta e gosta muito de emergência, beleza. Cada um vai seguir na sua área. Eu não gosto. E a grande maioria, né, das pessoas que eu convivo não gostam. Então dá um plantão realmente ali por obrigação, porque precisam, porque tem conta pra pagar. Ou uma BMW, ou um apartamento, Exatamente. entendeu? Que às vezes não precisava, Que às vezes não Essa é a precisava. questão. E aí o cara fica preso naquilo, né? Ele deixa de evoluir, pô, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer uma residência como? Pagando essas parcelas altíssimas, entendeu? Eu acho que tem que pensar bastante. Esse projeto de vocês é muito bom. Mas vamos aqui para um assunto um pouco mais descontraído. Atlética da faculdade, festas, sair, garotos e tal, como que era na época da sua faculdade? Como que você fazia para conciliar essa vida? Você gostava ou não? Tipo assim, não gosto de sair, de boa. Mas tipo assim, como é que era a sua parte de lazer, assim? Você fazia parte de atlética? Como é que era? Cara, eu sempre fui apaixonado em sair. Eu odeio, assim, né, ficar parado. Justamente as atividades extracurriculares, sempre quis movimento. Sair, conhecer pessoas e tudo mais. Networking, tudo. Fiz parte da Atlética 4 anos. Inclusive, eu tô no grupo da Atlética até hoje, tá? Não me julguem. Tá? Ainda tô não vendo saia pro resto da vida, né? Eu tô vendo os meninos até hoje, organizando, intermédio. Lógico que não tenho condições de estar lá, mas acompanho. Ganhou o troféu, essas coisas, isso me deixa feliz. Então, na Atlética eu fui tesoureiro 2 anos e fui conselheiro 2 anos, né? Mas ele que é com o esporte, né? Sua área do esporte, você devia Justamente. ser super... Então, a gente gostava bastante de trazer isso aí pra galera, né? E, querendo ou não, a Atlética é a parte esportiva, mas tem a parte de festa, de eventos, e faz parte, né, da faculdade. Então, gostava bastante, mas da organização, né? Sempre ajudei na organização dos eventos. O intermédio que teve aqui em Araguari, eu tava na organização. Então, sempre fui bem ativo nessa parte aí de eventos. E conciliar, cara, dá pra conciliar. Eu acho que medicina não é 100% estudo, não é 100% festa, né? Claro. Você tem que conciliar, você tem que aproveitar, né? Porque depois arrepende, cara. Depois lá na frente, você realmente fala, nossa, mas eu poderia ter aproveitado um pouco mais, né? Porque é um momento tão legal, né? Assim, de você criar também tantos laços de amizades, Justamente. né? E não pode só, igual eu falei, criar essa coisa na cabeça que é só faculdade, só livro, só estudo, né? Não é até saudável isso, Justamente. na verdade. Né? Se vocês têm alguém aí, por exemplo, na turma que já tem uma graduação, muita gente faz medicina, vem da enfermagem, né? Ou biomedicina, é a grande maioria. Você pergunta a eles, eles falam, pô, tem que aproveitar, cara. Então, assim, eles mesmos, o cara que já tem uma graduação, às vezes vai numa festinha, né, senta ali no barzinho pra reunir com os amigos, entendeu? É Faz único, parte. né? É um momento único, né? Não, tem. Eu acho que é muito importante falar disso. Eu vejo muito estudante de medicina, principalmente agora, esses últimos meses, tipo, bombando vídeo de estudante de medicina falando da exaustão que o curso traz.
E eu acho que é justamente por conta dessa comparação que a internet traz. Eu crio conteúdo pro Instagram e ontem mesmo eu falei que eu não quero passar também a imagem pra quem tá me seguindo ali que não existem momentos ruins na minha vida. Existem vários, mas eu não vou ficar ali postando também eu chorando, não vou postar ali eu num momento difícil, mas eu gosto sempre de lembrar que, gente, o que eu mostro é uma fração mínima do meu dia. Pra eu fazer, às vezes, tudo que eu tô fazendo alguma coisa mal feita. Mas você ainda vai além, né? Que você ainda mostra, por exemplo, eu já vi alguns stories seu cansado, falando, pô, tô cansado. Isso faz parte. É bom mostrar essa parte, entendeu? A galera vê que você cansa, que você, pô, o dia inteiro de aula, podcast, não sei o que e tal, entendeu? Não é, porque eu vejo que tem uma romantização, né? Mas, bora lá. Eu acho que o Lucas vai ser melhor pra falar dessa parte, que é de medicina esportiva, né? Chegar no coisa. Eu gosto muito de esporte, sempre gostei. Fiz natação, fui federado em natação. Eu gosto demais. Mas a parte da musculação, eu sempre me senti... Eu tenho um biotipo de corpo que, tipo assim, eu não engordo muito fácil e também não emagreço muito fácil. Eu fico, tipo, naquele coisa ali. E aí eu me sinto meio desmotivado, porque é como se eu treinasse e demorasse muito pra ter resultado. Eu sou meio ansioso. Uma consulta com o Matheus, você resolve isso aí. Vamos organizar um protocolo. Essa consulta. Então, é saber como que surgiu mesmo a medicina esportiva, se já era um plano seu durante a faculdade, se você chegou a pensar em outra área, e se foi uma coisa que você, assim, imagino que não, né? Não se arrependa de ter feito, ou pensa em fazer alguma outra especialização mais pra frente também, e se tá feliz aí na área que você tá atuando. Então, não era a minha primeira opção entrar dentro da medicina do esporte. Como eu falei anteriormente, eu sempre fui um cara muito prático. Então sempre quis resolutividade. E uma área que me chamava muita atenção era a ortopedia, que era bem resolutivo, né? O cara chegou com o braço quebrado, consertou. Chegou com o tornozelo torcido, consertou. Era isso que eu queria. Só que eu comecei, quando entrei no internato, passei ele realmente pela ortopedia e comecei a acompanhar algumas referências que hoje eu tenho pra mim, na área, né? Eu vi que eu não queria tratar doente, cara. Entendeu? Ortopedia, eu não queria ser prescritor de anti-inflamatório e fisioterapia. Entendeu? Então eu queria alguma coisa a mais, cara. Eu queria poder prevenir. O cara tá com a dor no ombro. Vamos prevenir essa lesão em vez de tratar? Trabalhar com a prevenção. Com a prevenção. Né? E na faculdade, fora a questão do postinho, né, da saúde primária, da atenção primária, que trabalha com prevenção, quando a gente vai para os hospitais maiores, a gente não trabalha tanto com prevenção. Trabalha com condutas, né? Já então, é o problema, né? Chegando para você. O que o professor te cobra lá? Conduta. O que você vai tratar? Qual remédio? Entendeu? E aí isso pesou muito. Isso me fez trocar a ortopedia. Eu tenho uma vaga de ortopedia em Brasília, inclusive, para entrar ano que vem. Só que eu desisti da vaga porque eu quero continuar na medicina do esporte, certo? Prevenindo. Então, levando saúde, ao mesmo tempo, deixando a pessoa com o corpo que ela quer, que a gente não... Hoje em dia, estética é muito forte, né? Então, gerar estética com saúde, esse é o principal, né? E o cara passar ali de frente ao espelho e ter prazer no que ele vê, no que ele quer pra ele, certo? Então, isso pesa bastante. Foi isso que influenciou na minha decisão. Sim. E você hoje tá feliz com isso? Deu certo da forma que você imaginou mesmo? Porque às vezes a pessoa pode ter uma ilusão, né? Da especialidade ser de uma maneira, mas... Eu sempre fui apaixonado por parte hormonal, né? Sempre gostei de estudar muito sobre hormônios e sobre anatomia, né? Sobre corpo humano, fisiologia e anatomia. E a medicina do esporte, a ortopedia junta isso, né? A parte hormonal não, mas a parte de anatômico, né? Então eu falei, por que eu vou ficar só com um gosto que eu tenho se eu posso unir os dois? Que é o corpo, né? A anatomia, fisiologia, com a parte que eu gosto de estudar, que é o hormônio. E você comentou de ter passado na residência em Brasília por a ortopedia e você pode segurar essa vaga por conta de ter entrado no exército, né? Justamente, na aeronáutica. Na aeronáutica, na verdade. Que eu entrei na Força Aérea, que é aquele ano obrigatório, né? E aí você pode ficar um ano na Força, seja exército, aeronáutico ou marinha, e tranca a vaga de residência que você tem. Nossa, inclusive, indo pra essa parte aí Por que você decidiu ir pra aeronáutica? O que você falou assim, não, vou entrar nas Forças Armadas? O que você pensou? Cara, muito foi pra sair um pouco daquela rotina de plantões que eu não queria mais, né? E as Forças Armadas, você tem o hospital lá que você dá os plantões, mas é diferente da vida civil, né? Dos plantões ali no meio civil. E justamente por conta da minha área de medicina do esporte. A gente sabe que Forças Armadas... a parte esportiva é muito forte, tanto é quando a gente fala de TAF, né? Então, assim... O que é o TAF? Fala pra TAF é o teste de aptidão física, né? Ou o teste de condicionamento físico.
E Que além da prova, pra entrar, tem que fazer o TAF. além da prova, ou a prova para entrar, ou se você vai como obrigatório, né, como serviço militar obrigatório, você não faz prova, mas você faz o TAF. Você Entendeu? fez o obrigatório ou você fez a prova pra entrar? Não, o meu eu entrei como QCON, né, que é o quadro de oficiais convocados, que aí é o MFDV, médicos, farmacêuticos, veterinários e dentistas. Essas 4 especialidades, os homens são obrigados a se alistar, né, igual com 18 anos, e as mulheres são voluntárias, né? Voluntário. E aí eu entrei dessa forma. Eu falei que eu queria entrar, eu queria servir, e aí entra como esse quadro de oficiais convocados, que são temporários, né? Você tem que ficar o ano obrigatório, mas você pode ficar no máximo 8 anos. Aí não tem prova escrita. Você passa pela avaliação médica, avaliação física, a única prova que tem é o TAF. Ah, Entendeu? tá. E avaliação Mas curricular, você pode tudo mais. prestar um concurso pra continuar, né? Se você quiser. Aí você pode prestar um concurso, vou falar da aeronáutica, né, que é onde eu tenho conhecimento, que é o CAMAR, né, que é o para médicos de carreira, né? Então você presta a prova escrita e, além disso, faz um curso de 6 meses e Lá em faz o Resende, TAF. né? É em Minas Gerais, cara, a cidade eu não sei. É porque o do Exército é em Resende, no Rio de Janeiro, se não me engano. Por que você definiu aeronáutica, não Exército, não Marinha? Por influência do meu cunhado. Meu cunhado, agora ele saiu da aeronáutica, tem alguns meses, mas ele era tenente na base aérea de Anápolis. Meu cunhado é pediatra, casado com a minha irmã, né? E ele me falou que lá era um bom lugar, um bom local de trabalhar. Então eu queria Forças Armadas. A minha opção, morando em Goiânia, era o Exército em Goiânia ou a Aeronáutica em Anápolis, porque eu não queria sair dali. E aí eu coloquei primeira e segunda opção, essas 2 áreas, e me chamaram na Aeronáutica. Entendeu? E dessa forma, se eu não me engano, você já entra também como tenente, né? Ou A não? gente entra como aspirante, né? Aspirante. A gente faz, no meu caso, né? Nesses casos de MFDV ou QCON. A gente faz 2 meses de curso, e esse curso é o caos. Já assistiu Tropa de Elite? Tropa de Elite. É mais ou menos. Caramba. Só que não tem agressão física, né? Mas de resto, é um curso muito pesado, sabe? Muito tem que estar puxado. preparado. Sim, tanto da parte física, Isso. né? Então, assim, exercício físico. E você vai aprender a ser militar, que é completamente diferente de ser civil, né? Então, as regras do militarismo, tudo. E aí, por aí vai. E aí, no final desses 2 meses de curso, você fica 2 meses como aspirante, né? A oficial. Então, você já é um oficial em treinamento, entendeu? Legal. E aí, passa esses 2 meses, você vira segundo tenente, né? Ah, tá. Que legal. E como que, tipo assim... hoje em dia, você também gosta de ser militar, tão quanto médico? Ou, tipo assim, militar é uma coisa que você gosta, mas assim, não supera... Então, tem gente que entra no exército e fala, dentista, por exemplo, a amiga da minha mãe, que fala assim que hoje gosta mais de ser militar do que até dentista, assim, gosta muito da carreira militar. O que você acha, assim, da carreira militar na sua vida? Cara, pra nós, eu acredito assim, quem já tem uma experiência militar, seja um familiar, né, algum parente que já foi militar ou é militar, é mais fácil, porque ele vai te passar muita coisa ali, né, que você tem que seguir. Pra mim, eu tinha o meu cunhado, que era militar, então foi um pouco mais fácil, porque ele já me passou algumas coisas. Ó, isso pode, isso não pode, então, né? Tem as regras, e as regras lá dentro são seguidas, né? Não tem essa possibilidade de não seguir uma regra, certo? Então, questão de horário, questão de... disciplina fardamento, mesmo. disciplina. A Força Aérea, ela é regida por 2 palavras, né? Que é hierarquia e disciplina. Que pra mim é essencial, cara. Eu acho que tem que ter, né? A disciplina nem se fala. E a hierarquia, que é até um pouco discutível no meio civil, só que quando você tá lá dentro, você vê que é necessário. Tem que ter quem manda, tem que ter quem obedece, entendeu? Isso faz parte. O meu pai, ele foi também para as Forças Armadas quando formou, e ele, assim, em medicina, né? Ele falou que foi a melhor experiência da vida dele e que talvez se ele não tivesse feito da forma como foi, ele ficou 1 ano também em Brasília, ele não seria metade da pessoa que ele era com relação à disciplina, com relação a métodos, né? Você cria métodos de resolver problemas, você cria uma forma de pensar, você acaba sendo uma pessoa que lida melhor com problemas. Sim. Então, é uma coisa que o Luiz tem interesse, eu também tenho interesse em fazer, porque acho que é uma vivência aí de 1 ano, ou depois se você fizer mais, que vale para uma vida inteira, né? Com certeza, cara. Lucas, o maior ponto é o seguinte,
lá dentro, cara, é claro que tudo na nossa vida tem prós e contras, né? Então tem a parte boa, tem a parte que é ruim, mas isso também é em qualquer lugar. Sim. Você vai trabalhar no Hospital X, tem a parte boa, tem a parte ruim. Qualquer serviço, não só na medicina, né? Então você tem esses pontos. Então, o que eu estava falando, que eu até me perdi no que eu estava falando antes, então quem já tem essa experiência com algum familiar, algum amigo, se torna mais fácil porque você já sabe qual vai ser a parte ruim. Então você já vai preparado. Agora quem chega lá, não tem ninguém, o cara dá uma baqueada. Até ele se acostumar, entendeu? E aí Tipo de uma quebra de realidade, né? Um choque de realidade. realidade. Porque, cara, todo mundo pergunta, você gosta? Eu gosto, tá? E eu acho que lá não tem como você empurrar com a barriga. Ou você gosta, ou você não gosta. Não tem meio termo, entendeu? Ou você vai odiar, vai passar um ano e vai sair. E pronto. Ou você vai continuar. Pode ser que você não continue, porque, né? Por conta de residência, especialização. Mas vai ser um ano bem vivido. Você vai fazer um bom proveito. Sim. Não, isso é muito legal. Inclusive, eu vejo mesmo essa possibilidade de servir como obrigatório, né? Porque a gente vai ter que listar. Tem muita gente que nem sabe disso. Tem muito amigo meu que eu falo que é obrigatório e fala assim, como você não sabia? Vai descobrir lá no último ano. Mas eu penso, às vezes, até em prestar a prova, sabe? Eu sempre esqueço o nome, porque eu confundo com a SpaceX, que é o que meu pai fez, mas o do Exército, tem o do Exército, da Marinha e o da Aeronáutica. As provas específicas para você ser militar de carreira médico, né? O do Exército, eu posso estar errado, mas eu acho que é Exex. Eu não sei. É alguma coisa assim. Mas eu não tenho conhecimento. Da Aeronáutica é o CAMAR, né? Que é o médico de carreira. E aí tem que fazer o TAF, né? Independente. Vai fazer o TAF para entrar e lá dentro, temporariamente, eles fazem o TAF para você se manter lá dentro. Entendeu? Certo. Então aí tem o TAF diagnóstico e o TAF diagnóstico e um outro nome lá que eu não me recordo agora. Mas o diagnóstico ele pode ser somente para verificar apto e inapto, né? E o classificatório que pontua. Então você vai concorrer lá dentro, vai pontuar com os demais tenentes, por exemplo. Entendeu? E isso pode sim te eliminar se você não estiver apto ali no meio do percurso. Eu tenho vontade de ir, Lucas, porque, tipo assim, eu fico pensando em seguir carreira pra eu ser transferido pra uma cidade do nada, e não porque eu acho que vai ser legal, não. Justamente porque eu acho que vai me tirar muito da zona de conforto. Eu acho muito legal, sabe? Essas situações que você tem que sair da zona de conforto e eu vou sofrendo os primeiros meses, mas depois eu vou falar, meu Deus, eu passei por isso. Tipo assim, eu tenho muita vontade, de, às vezes, ir pra uma cidade de conflito, tipo, de fronteira mesmo, com algum país que tá tendo algum conflito aqui na Uma América do necessidade Sul, humanitária, talvez. uma necessidade humanitária, ou numa região onde as pessoas vivem em condição de vulnerabilidade. Eu acho que isso deve ser muito legal. Você nunca pensou em fazer isso pelo Exército, não? Tipo, ou talvez um mais médicos, Médicos Sem Fronteiras? Eu nunca pensei por conta da estrutura que eu tô construindo pra minha vida agora, que é o consultório Medicina do Esporte. Agora, se eu fosse de carreira somente ali minha vida fosse a rotina militar, eu não trabalhasse fora, com certeza. Pensaria sim em fazer essas missões, porque é uma decisão que eu vou tomar. Igual você, eu quero seguir carreira lá dentro. Então a minha vida vai ser isso daqui, a gente tem que saber aproveitar todas as oportunidades. O meu cunhado, ele foi para alguns anos atrás, eu não sei se vocês vão se recordar, teve um conflito e estava tendo uns refugiados da Venezuela que estavam chegando, né, na fronteira. E aí ele foi para lá fazer atendimentos pediátricos. Então ele ficou lá, se eu não me engano, foi um mês dormindo em container. Então aquela coisa de filme mesmo, sabe? E ajudando muitas pessoas que não tinham condições ali, no caso dele ali, muitas crianças, né? Que estavam chegando. Então foi sensacional, cara. É lógico que tem o sofrimento ali de estar lá, longe da família. Ele tinha acabado de casar com a minha irmã. Em situação precária também, né? Mas é claro que a vida fala mais alto quando você ajuda, né? Isso. Aí pra ele, com certeza, foi uma vivência Foi uma experiência única, sensacional. Né? Única. Voltando mais um pouco agora para a medicina do esporte, você gosta de atuar mais em consultório mesmo, em medicina do esporte, com os seus pacientes que buscam determinados resultados, seja ela hipertrofia, o emagrecimento, resultado estético, ou você pensa também em atuar, por exemplo, em algum clube de futebol, em algum clube de vôlei, algum time Tipo, assim treinar específico? Você pensa nessa área também, ou você quer ser mais no seu consultório, clínico, ou atuar nas duas frentes? Eu não sei nem se é possível. Não, é possível. A medicina do esporte ela tem muitas frentes, né? A parte de treinamento ali de esportes coletivos, futebol principalmente, né? Que são os mais comuns. Ela é importante, né? Ela está presente, mas não é o meu foco. A parte que eu gosto mesmo, né? A área da medicina do esporte que eu gosto seria realmente o consultório. Então, receber
os 4 perfis de paciente que a gente estava até conversando aqui Sim, antes de antes. começar, né? Aquele cara que quer o emagrecimento por estética, né? Então que ele tá ali um pouquinho acima do peso e ele quer só se tirar a camiseta ali na praia e tá bem consigo mesmo. O obeso, que é o doente, né? Que tem a obesidade como doença, certo? A pessoa que quer a longevidade saudável, então ele chega para melhorar colesterol, né? Tudo isso, ele quer viver, né? O quanto mais ali possível saudável, não quer ficar doente, não quer depender de remédios futuramente, né? E um quarto paciente que a gente recebe seria o cara que quer realmente o ganho de massa muscular, né? E ele chega lá para desenvolver, para musculação realmente, ganhar massa muscular, suplementação, plano alimentar, tudo isso. Legal. E você vê que hoje tem uma tendência no seu consultório mais para qual tipo de paciente? Eu acho que não só no meu consultório, Lucas, mas no Brasil, hoje, a tendência são os pacientes que estão ou com sobrepeso ou estão obesos. Hoje no Brasil, 20% dos brasileiros são obesos, né, cara? Então, 1 a cada 5, né, tem o IMC ali acima bem de alto, 30, né? certo? Em 2030, cara, vai passar de 1 para 4. Então, 25% da população será obesa. E se a gente pegar o obeso com o sobrepeso e juntar num pacote só, em 2030, 68% da população vai estar acima do peso. Então, isso não é no meu consultório, é no Brasil inteiro. Muito o que alto. mais procura é o cara que quer emagrecer, seja por sobrepeso, que é aquele cara que só quer tirar a pochetinha, ou o cara que quer realmente, né, que está doente ali e precisa emagrecer por saúde. É interessante a gente comentar nisso, inclusive na geração que a gente tá... geração, eu digo, de 0 anos a 1000 anos, a pessoa que tá vivendo nesse momento. Agora a gente tá lidando por uma fase em que comenta muito sobre o movimento body positive, né, na internet, que é aquele movimento de aceitar o seu corpo como você é, você se Legal. sentir bem daquele jeito, mas ao mesmo tempo também a gente teve aquela mulher obesa no podcast, não lembro qual podcast Acho que é a Thaís foi. Carla, né? Ela falando assim que ela sofreu gordofobia de não sei o quê, de que porque ela chegou poltrona. no hospital e aí o médico tratou ela como doente, sendo que ela é muito, muito, muito gorda, ela tá bem acima do peso. Então, tipo assim, a gente trata de um tema que ele tá muito numa dualidade, né? Ele tá numa dualidade de até que ponto isso realmente é um preconceito, né? A pessoa deixa de poder andar, e até que ponto também, mano, não é uma coisa que a gente tem que preocupar. A gente vê no nosso dia a dia, os pacientes obesos que chegam pra gente, tem problema de sudorese, sudorese é de estar suando bastante, tem problema de respiração, não respira de forma adequada, cansaço excessivo, não é uma coisa que pode ser romantizada também, sabe? Da mesma forma que eu sou super contra a pessoa, sei lá, romantizar uma magreza excessiva, igual a dos anos 2000 em que as mulheres tinham transtorno de bulimia, anorexia, a gente também não pode falar que é normal uma pessoa estar super acima do peso e tipo, falar que aquilo é muito normal, sabe? Como que você vê isso que tá acontecendo? Cara, eu penso da seguinte forma, esse tema que você falou é muito importante mesmo. O que acontece? Obesidade é doença, tá? Obesidade é uma doença. Ela está classificada, ela tem um CID, tem um Código Internacional de Doença, né? Então é igual hipertensão, é igual diabetes. Então o que eu considero, o que eu explico às vezes para os meus pacientes? Eu não estou falando que eu acho que você está obesa. Não é o que eu acho, o que eu penso. Eu estou te falando que você está. Pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, não sou eu quem está falando. Não é uma opinião, né? Não é uma opinião, entendeu? Você está obesa. Eu não entro em mérito de se é bonito, se é feio. Não é esse o meu objetivo. O cara vai chegar... Eu já tive pacientes que chegaram para mim lá e que ele falou... ele estava obeso, né? Queria perder peso, mas ele me falou, Matheus, eu não quero aquele corpo padrão, aquele padrão de beleza que a mídia impõe, que é o abdômen trincado. Não quero, não gosto disso. Eu vou falar pro cara, não, você tem que gostar assim. Não. Eu falei, o que você quer? Eu quero ficar assim, assado, porque ele gosta daquele powerlift, né? Que é o levantamento sim. de peso. Então, realmente, você vê aqueles caras lá, eles não têm um abdômen trincado, o cara que é corpo de fisiculturista. Eles são fortes, eles têm um percentual de gordura um pouquinho mais alto, justamente para poder levantar a carga de peso que eles levantam, certo? E ele quer aquele corpo. Eu falei, cara, show de bola. A gente vai conseguir aquele corpo pra você. Só que eu preciso te deixar saudável, certo?
Você quer ter um corpo daquele, mas você tem que ser saudável. Hoje você não está saudável, hoje você está obeso, certo? Então a gente tem que reduzir o percentual de gordura até chegar, através ali dos cálculos de IMC, percentual de gordura, massa muscular, um corpo saudável. Aí a gente vai começar a brincadeira de como você quer ficar esteticamente. Mas eu não entro em mérito nenhum de falar se é feio, se é bonito. É saúde. A gente trata saúde. Então, e do ponto de vista da medicina, né, da biologia mesmo, a gordura, ela é uma vilã, né? Com certeza. Ela acarreta vários deficiências de hormônio, no homem, inclusive, né? A transição, você pode até explicar melhor, a transição da testosterona para estradiol. Uhum. Então, assim, ela acarreta muitas coisas. Então, não tem como, é inevitável que se você tem uma carga de gordura alta no corpo, bom não está fazendo, né? Sim, cara. A obesidade, né, o percentual de gordura elevado, o que muitas pessoas falam, né? A gente vai chegar nesse ponto que você falou, mas eu acho que é importante falar. É polêmico, mas é importante. A gente teve um caso recente aí, até no Big Brother, né? O cara falou lá que ele está acima do peso, mas que ele não é doente, que todos os exames dele estão normais. Beleza. Eu ia falar disso. Que ela alega isso também. Todos os exames estão normais. Quais exames? O exame de sangue? Você viu ultrassom, uma tomografia de abdômen, ultrassom de abdômen para ver se tem esteatose hepática, se tem gordura no fígado? Você viu como é que tá? Se tem 70% obstruído da carótida? Ah, tem um colesterol normal, tem uma glicemia normal, isso não é parâmetro de saúde. Isso é parâmetro de que você não tem uma doença. Você não tem diabetes, você não tem hipertensão. Você ainda não adquiriu, né? Mas você não é uma pessoa saudável por ter os exames laboratoriais, principalmente laboratoriais normais. Hoje você falou uma coisa importante, que é a questão da experiência. A gente recebe muita gente que está acima do peso e tem muitos sintomas, muitas queixas e está doente. Eu acho que tem que ir além da experiência. Hoje todos os estudos mostram que obesidade é fator de risco para todas as doenças crônicas. Então favorece hipertensão, favorece diabetes, favorece alterações de tireoide. E quando você tem obesidade e essa doença, é comprovado cientificamente que a doença piora por conta da obesidade. Então, um descontrole, às vezes você, se não fosse obeso, você precisaria tomar um antihipertensivo. Por conta da obesidade, você toma 3, 4. Então, isso daí não é parâmetro de falar que você não é saudável. Eu discordo completamente. Não só eu, como todos os artigos científicos que corroboram isso. Entendeu? Então, a gordura é sim vilã. A gordura é uma... Até certo ponto, Até né? certo Ela ponto. não é não quero chegar em 0% de Claro. gordura. Mas a gordura como acima, né? Aham. A gordura em excesso, ela é uma vilã. Ela não é benéfica. Ela em excesso, ela Não não é tem benéfica. nenhum benefício. Não, isso eu acho que o povo tá careca de saber, só que eles quiseram... Não, e é tipo assim, é uma romantização bizarra de gula, sabe? Essas pessoas que estão vindo com esse movimento, eu achei bonito até certo ponto, né? Porque tava promovendo a autoestima de pessoas que antes eram marginalizadas, mas também, mano, é uma coisa que precisava de parar, porque chegou um ponto que eles estavam sentindo bonito comendo 3 McDonald's na boca. Teve fotos aí que viralizou, não sei se foi dela ou de outra pessoa que falou sobre isso, com várias comidas. Gente, a gente vive... a gente come para sobreviver e não vive para comer, sabe? Não pode ser essa inversão, porque senão a gente vai viver escravo de um prazer nosso. E a gente tem que lutar contra isso pra gente ser mais... Justamente pra ter disciplina, pra ter uma rotina saudável. É nítido que quando a gente come demais, gente, é só... Vai numa churrascaria, enche seu prato, come um monte de carne e depois sai. Pra você ver se você não saiu uma pessoa mais pra baixo, Justamente. uma pessoa com vontade de dormir 3 anos, você fica mais preguiçoso, você fica menos disposto. É nítido. E eu tô achando muito triste ver que, de um lado, tem 2 extremos. Pessoas defendendo a obesidade mórbida e pessoas defendendo, tipo assim, a magreza excessiva. Sabe? Eu acho que tem um meio termo ali que pode ser seguido. Essa situação, cara, desse movimento é a mesma coisa de a gente pegar o movimento dos hipertensos. Todos os hipertensos vão parar de tomar antihipertensivo porque eles não são hipertensos, eles não eu são parei doentes. de me sentir hipertenso. Cara, isso não existe, certo? Então, assim, a gente sabe que hipertensão é uma doença crônica. E obesidade também. Então, eu acho que é uma mudança que ela está vindo aos poucos, né? Claro. Esses movimentos, eles entram muito naquela questão da geração que a gente tem atualmente, né? Mas são movimentos que eu acho que, no fundo, eles devem saber que não faz sentido. Porque, assim, não tem uma coisa, não tem nada que justifique. Eu concordo no movimento deles quando eles falam de gordofobia, quando eles falam de, né, a pessoa criticá-los ali por questão de padrões de beleza. Isso é um ponto, certo?
Mas, tirando isso, eu não tô falando que é feio, que é bonito. Eu tô falando que não é saudável. É diferente, entendeu? Porque uma coisa que também é muito errada é porque tem muita gente que realmente trata com nojo, acha que essa pessoa, porque ela é gorda, ela é preguiçosa, porque ela é gorda, ela não deve ser incluída em um determinado círculo social. A gente sabe que isso acontece. Mas agora, eu conformar com aquilo, a pessoa conformar com isso, eu não acho saudável. Justamente. Eu acho que a gente tem que não conformar mesmo. Tem até uma coisa que o Bruno Perini, que é um cara que eu sigo, falou esses dias, que eu não sei se vai ter muito a ver, mas talvez vocês vão entender. Há um tempo atrás, a filosofia até vangloriava e achava bom o mais ou menos. E ele falou assim que acha melhor o ruim, porque o ruim faz você agir. E eu acho que é isso. Quando a gente considera que tá mais ou menos, tá bom, mais ou menos... Não, ele fala assim que até melhor a pessoa tá no estado ruim, porque aí ela age, ela sai daquilo, ela tem vontade de sair, sabe? Eu acho que isso é importante, sabe? A pessoa se sente... ter uma motivação de sair é muito ruim e triste ver a pessoa conformada com uma situação que claramente não tá fazendo bem pra ela, sabe? Isso aí que você falou entra num ponto importante, cara. Tem um artigo muito importante na área de emagrecimento que fala os 6 passos do emagrecimento, né? Aí fala lá, todos os passos. O último, não sei se é o penúltimo ou o último passo, é justamente esse. Que o sucesso no emagrecimento, ele é mais fácil, né? É mais fácil você ter o sucesso no emagrecimento quando você tem alguma notícia ruim. Então, quando você reúne com o médico e ele te fala, ó, seu colesterol tá alto. Esse paciente, ele tem uma maior tendência a emagrecer do que o cara que não teve nenhuma notícia médica. Entendeu? Isso é muito interessante. E Cria entra um nisso. certo medo, né? E justamente, ele quer sair daquilo ali, que é o que você falou, né? Que o cara tem uma motivação para sair. E é um dos 6 passos fundamentais do emagrecimento. Quando chega, por exemplo, um paciente bem acima do peso, obesidade 2, 1, 2, 3, no seu consultório, qual você acha que é a melhor conduta assim, que você adota? É um emagrecimento mais rápido, induzido com algumas drogas, né, que são utilizadas, algumas vitaminas, e inclusive também já entrando no assunto que a gente vai abordar, que é as canetinhas, né, de emagrecimento, ou é fazer um plano mais de longo prazo, esperar esse emagrecimento vir de forma mais natural. O que você acha que é mais interessante para esse paciente obeso? A resposta é depende. A gente tem 2 perfis de paciente obeso. Hoje, 90% dos pacientes que são obesos, eles são obesos por fatores ambientais. O que é isso? Dieta e sedentarismo. Certo? Isso a gente consegue corrigir, se estiver dentro desses 90%, a gente consegue corrigir apenas mudando dieta e treino, né? Agora, se o cara está nos 10%, os outros 10% entraria fatores endócrinos, né? Então, doenças associadas, como por exemplo, tireoide, né? Próprio diabetes, SOP, né? Que é a síndrome de ovário policístico. Ou então fatores genéticos, epigenéticos. Quando o cara está dentro desses critérios, ou até mesmo medicamentosos, né? Que a gente tem alguns medicamentos que ajudam, é interessante a gente entrar um pouco mais agressivo. É um ponto importante. Transtorno psiquiátrico. Então, compulsão alimentar, ansiedade. Esse cara, ele não vai tratar você orientar treino e dieta, ele não vai conseguir. Porque ele tem, além da doença obesidade, ele tem outra doença associada que é o transtorno psiquiátrico. Que dificulta mais o processo. Que dificulta mais ainda. Então você tem que tratar esse transtorno para você tratar a obesidade. Entendeu? Senão você tá dando tiro no escuro, né? E como que você lida com essa questão de quando chega paciente com transtorno alimentar e aqueles transtornos pesados mesmo, aquela pessoa que tem compulsão de comer, igual eu falei, 3 McDonald's em uma lapada só e depois mais... Como é que você... Já chegou esse tipo de caso clínico pra você? Chega bastante. Como que você acha? Inclusive, já vamos aqui pro... Depois você pode comentar um caso clínico, uma brincadeira que a gente tem, que é um caso clínico que te marcou bastante, assim, pode ser dentro dessa área. Chegou um paciente que você falou, meu Deus, como que eu vou fazer? Mas no final você conseguiu. Certo. Cara, quando chega esse tipo de paciente com transtorno psiquiátrico associado, em primeiro lugar, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Não vou ser eu que vou ser o salvador da pátria e vou resolver a vida dele. Eu vou fazer a parte de medicina esportiva. Então, a gente vai arrumar plano alimentar, plano de treino, medicamentos emagrecedores, caso seja necessário, né? Aí entraria as canetinhas, que eu vou comentar já. E esse cara, ele tem que passar por um psiquiatra. Ele tem que ter um acompanhamento psicológico, certo? Então, assim, esse é o primeiro ponto. E aí, cara, falando dos medicamentos nesses pacientes que têm transtornos compulsórios, né? Compulsivos. Esses medicamentos, cara, eles são muito bons para esse tipo de paciente.
que é o Ozempic, o Saxenda, a Victoza? Eles são análogos do GLP-1, certo? Inclusive hoje a gente vai falar sobre análogos do GLP-1 no congresso. Maravilha. Eles são análogos do GLP-1. Então já sei qual que vai ser o tema da minha palestra agora, que eu escrevi sem nem ver, às vezes, algumas. A gente vai falar bastante sobre eles, porque esses são os mais famosos, né? Então muita gente comentando nas redes sociais. E que às vezes o parente indica pra parente. Cara, você tocou num ponto importantíssimo. Você não precisa de receita para comprar esses remédios, tá? Mas não quer dizer que um remédio sem receita é um remédio sem indicação, né? São coisas diferentes. A gente vê muito isso na UBS. Paciente que se automedica com medicamentos assim aleatórios. Sabe? Porque não precisa de receita. Eles usam esse argumento, mas não precisar de receita é uma facilidade para você não precisar passar pelo médico para continuar tomando o remédio que você já tem indicado. É diferente, entendeu? Então, por exemplo, um antihipertensivo, um losartano, o cara vai tomar o resto da vida, toda vez ele tem que passar pelo médico para pegar a receita de losartana, se você for pegar na farmácia popular, senão ele compra na farmácia sozinho, né? Mas enfim, aí então falando desses medicamentos, então eles são análogos do GLP-1, certo? Então o que eles fazem assim, resumindo o resumo do resumo? Tem o fio da fome, ele vai lá e corta. É praticamente isso, né? Assim, o que acontece com esse cara então? Ele vai comer menos e aí ele vai entrar num processo de treinamento, seja musculação, seja um crossfit, seja um aeróbico, né, uma caminhada, e consequentemente ele vai ter o déficit calórico, certo? Que é famosíssimo, né? O déficit calórico, é muito comentado. Então ele vai gastar mais, ele vai comer menos do que ele está gastando, certo? E aí ele começa a emagrecer. Porque aí o corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia, já que esse cara não está comendo. Seu corpo precisa continuar sobrevivendo e vai começar a utilizar essa gordura. Para esse cara que tem o transtorno, é importantíssimo, porque o cara ele precisa ver resultado, senão ele não vai continuar o acompanhamento. Então, para esses pacientes, você entrar com essas medicações, se forem indicadas, ou outras medicações que existem para o emagrecimento, a partir de 6 semanas, de 8 semanas, a hora que ele passar em frente ao espelho e ver que está tendo resultado, é um incentivo para ele continuar. E aí entra numa discussão, cara, que é assim, que hoje está muito em alta também, se esses remédios são para a vida toda ou se eles são somente em alguma fase ali do trabalho. Tipo um protocolo, né? Uhum. Por quê? Porque o que os caras falam, né? Pressão alta é uma doença crônica. Losartano, então, é para a vida inteira. Beleza. Obesidade não é doença crônica? Então, remédio para obesidade é para a vida inteira? Tenho médicos que defendem. Eu sou do time que não defende. Eu não acho que tem que usar a vida toda. Eu acho que você utiliza para gerar esse início, esse resultado, ou você utiliza para sair daquele platô de emagrecimento, quando o cara já está emagrecendo sem remédio, ele faz aquela estagnada, aí você joga o medicamento, ele continua emagrecendo, então isso dá um upgrade também no processo dele, certo? Então a gente tem algumas utilizações aí para essas medicações. Então elas, no caso, as canetas, né, Ozempic, Victoza, aqui é tudo liraglutida ou não? Algumas tem alguma Não, a semaglutida é o Ozempic e a liraglutida é o Saxenda e a Victoza. Ah, tá. E tem a diferença de dosagem também, uma se toma semanal, né? Tem essa diferença? Aí entra num ponto importante também, porque hoje, se a gente for falar em medicamento autorizado para o emagrecimento, o Ozempic não entra, certo? É só o Saxenda e o Victoza, que é a liraglutida. O Ozempic é off-label, então ele trata... ele não tem recomendações falando, trate a obesidade com o Ozempic. Isso não existe. Mas a gente sabe que ele hoje é o melhor. Então eu acredito que no futuro próximo isso vai mudar, certo? E aí o Ozempic ele é utilizado semanalmente. E aí tem o off-label, que são profissionais que utilizam o Ozempic de forma diária. Mas aí diminui a dose, aí tem todo o manejo, né? Uhum. Mas isso é off do off. Então assim, se a gente for falar de medicamentos autorizados, seria a Saxenda e o Victoza, que é diário, né? Aplicação subcutânea diária. Uhum. Então, por exemplo, o paciente com sobrepeso, não é obeso, mas tem um sobrepeso, quer emagrecer, tá ali com uma gordurinha ali que quer tirar. É interessante ele ter a indicação antes de, por exemplo, ouvir de alguma pessoa que tomou, emagreceu e... Com certeza, cara. Em primeiro lugar, Lucas, o paciente que está com sobrepeso, ele não tem indicação de tomar medicação, certo? Ele tem indicação, a gente tem outras formas de tratar esse paciente, que é realmente reeducação alimentar, um planejamento de treino, suplementação, fitoterápicos, que eu gosto bastante de trabalhar com fitoterapia, e a gente vê que ajuda muito, principalmente nesses pacientes que estão só ali por questão de estética mesmo. Às vezes não precisa, pode ser que seja indicado, às vezes a gente utiliza, mas a gente guarda essas medicações, principalmente essas 3,
para esses pacientes que estão ali acima mesmo, ali, que estão com obesidade como doença. E tem que ter responsabilidade, né? Porque tem muitas pessoas que estão só apenas com sobrepeso, não precisa, não tem indicação, passa a usar e tem remédios para emagrecer que cria dependência, né? Eu já vi. Hoje o Venvance é uma medicação que está autorizada para emagrecimento, né? O Venvance seria aquele medicamento que para TDAH, para transtorno de déficit de atenção, né? Então, ele tem os seus benefícios no emagrecimento justamente por atuar no eixo ali da fome, né? Então, ele meio que dá uma cortada. Então, às vezes, você pode até ver algum amigo, algum parente ou algum paciente que utiliza essa medicação, ele comenta. Fala, eu não tenho fome quando eu estou tomando esse remédio. Por isso que ele está sendo utilizado para o emagrecimento. Eu, particularmente, eu evito. São só para casos especiais, justamente por conta disso, da dependência, né? Então, você tem que saber manejar essa medicação, porque senão você vai realmente ali poder causar algum dano ali para o seu paciente, certo? E a gente tem opções melhores do que o Venvance. E eu já vi também o pessoal utilizar antidepressivos também para inibir um pouco a fome, né? Bupropiona, alguns dessa classe. Isso também é utilizado? É uma classe que você costuma passar ou não? Eu costumo, cara. A gente tem um costume de associar a bupropiona com o naltrexone, né? O nome comercial dessa medicação é o Contrave, né? Mas na dose que vem, eu não utilizo. Eu prefiro manipular porque eu gosto de utilizar uma dose menor, certo? Então, mas a gente tem o costume de utilizar. Entraria também como inibição ali do apetite, né? E isso ajuda bastante. No centro da fome. Principalmente nos pacientes que fumam ou que bebem muita bebida alcoólica. Que a bupropiona é tratamento para tabagismo, né? Sim. Então, ela, por conta do controle da fissura, né? E o naltrexone para o alcoolismo. Então, a gente associa os dois. O cara que tem o costume de fumar, de beber e tá obeso, é uma excelente escolha. Legal. Entendeu? Legal. Muito legal. Matheus, agora a gente vai caminhar aqui para nossa finalização. A gente vai fazer um jogo com você. E aí, depois... Senhor é só lá na base. E aí, depois... quando eu estiver lá. Aí, depois, a gente vai seguir aqui pras perguntas que o pessoal mandou no Instagram, tá bom? Vambora. Então, vamos lá pra caixinha. Eu digo que esse aqui é o ovo da Discord, porque tem todas as especialidades, menos a sua. Na verdade, eu tô com medo de não ter tirado a sua. Então, se sair a sua, a gente ignora. Foi marmelada. Aí foi marmelada. Aí você vai falar uma palavra, primeira que vier na sua cabeça sobre essa especialidade. O que vier, pode ser tipo, ódio, ou tipo, amor, ou não gosto. Entendi. Aí você vai falar e depois você pode justificar, tá bom? A gente colocava 1 minuto, mas ninguém sempre dava mais ou menos, então a gente tirou isso. Aqui. Pode pegar uma especialidade aí. Bora. Cirurgia cardiovascular. Cirurgia cardiovascular. Mostra ali pra cá. Mostrei. Ótimo. Pode devolver? Eu dobro. Cirurgia cardiovascular. Uma palavra, assim. É difícil essa brincadeira. Pois é. Ela é difícil. Mas e uma palavra, né? Difícil. Eu acho que a palavra seria inteligência. Inteligência? Por quê? Eu acho que o cirurgião cardiovascular é um profissional assim que ele é diferente dos demais, né? Cirurgia, para mim, o cirurgião, eu vejo ele realmente como um profissional diferente. Você ter ali a prática de realmente resolver, ele é resolutivo, né? Ele resolve o problema ali na cirurgia. E coração, cara, cardiovascular, a gente sabe que é uma máquina que é muito vital, difícil delicado. Então, cirurgião cardiovascular eu coloco como inteligência justamente por isso. O profissional que atua nessa área, ele é um profissional diferenciado, certo? Eu acho que eu não faria porque se eu fosse fazer a área cirúrgica, eu iria preferir partir para a área de ortopédica, né? Que era ali minha primeira opção. Mas Tô ligado. É uma boa área. Ótimo. Então, finalizando aqui. Finalizando não, porque ainda tem as perguntas, né? Mas indo pro final, que é o quadro onde a gente faz esse bate e volta. Tipo, pergunta, você responde, pergunta, você responde. E perguntas específicas mesmo. Às vezes vai ter uma que não tem nada a ver com a outra. Certo. Vamos lá, então, pra primeira pergunta. Eu leio uma, você lê outra? Pode ser. E eu vou completando também algumas perguntas, né? Que às vezes tem uma questão aqui que eu posso também pensar em alguma outra coisa e vou te perguntando junto também. Tá. Então, vamos lá. Nos momentos mais tensos da faculdade, o que você fazia pra aliviar? Essa eu acho que a gente já respondeu, né? Mais ou menos. Então, vamos pra próxima. Durante a faculdade,
também já respondemos. Ó, então a gente respondeu a pergunta de 2 seguidores ao longo do programa, que essa daqui é: durante a faculdade você conseguia conciliar a rotina intensa com as saídas, com os amigos e tals. A pessoa ainda colocou e tals no final. Tem Quem será que foi? E tals. Quem será, né, que fez essa pergunta? Essa daqui fui eu mesmo, inclusive por isso eu coloquei. Tem algum influencer na internet que você curte bastante acompanhar? Essa daqui não fui eu, inclusive foi meu amigo lá de São Paulo. E ele falou justamente porque tá muito nessa onda, né? De médico que cria conteúdo. E antigamente a gente tinha só o Dr. Drauzio, né? E aí agora a gente tem muito relacionado a isso. Mas se não for médico, alguém que você se inspira assim, dá aí a dica pra gente. Eu acho que se você perguntar para qualquer médico do esporte ou nutrólogo, a primeira pessoa é Paulo Musi. Veio né? na minha cabeça. Então, Paulo Musi é uma inspiração para mim, é uma referência, né? Mas... Inclusive, fica a dica aí, Paulo Musi, um dia, se você ver esse vídeo, vem aqui dar entrevista pra gente, por favor. Seria muito legal. Com certeza ainda vai chegar. Amém. Mas Paulo Musi, então, hoje, medicina do esporte, ele é a referência, né? Não é nem nacional, é internacional. É internacional, né? Então, não tem como fugir. Mas eu tenho 2 caras que, inclusive, hoje é quinta? Hoje à noite eu tô indo pra São Paulo, que eu tenho um curso sexta, sábado e domingo. Goiânia, Araguari, agora São Paulo. Sexta, a favela venceu. A favela venceu. Sexta, sábado e domingo. Então eu vou fazer um curso lá com esses 2 profissionais. Um é nutrólogo, o outro é médico do esporte. É o Dr. Luiz Tintori e o Dr. Lázaro, né? Lázaro Lourenço. Então eles são referências na parte de... Depois eu vou até seguir ele. Depois eu até posso encaminhar para vocês, mas Dr. Luiz Tintori e o Dr. Lázaro, eles são do Instituto Constance. Eu gosto... O que é isso, meu Deus? O que você fala deles? Eles são referência nessa parte de ensino médico voltado para quem quer atuar nessa área de hipertrofia, emagrecimento e performance. Legal. Eles fazem os atendimentos deles, tem a clínica, o consultório deles, mas acredito que mais da metade do trabalho deles é o ensino médico para esses profissionais que querem seguir nessa área. Eu gosto de seguir um tal de Dr. Matheus Machado, eu não sei se você já ouviu falar. Esse é bom também, como é que é o arroba desse Dr. Matheus? Eu não lembro, como é que é? Arroba Dr. Matheus Machado. Ele posta todo dia, né, posts diários ali falando sobre emagrecimento, hipertrofia, performance. E agora sobre o TAF, né? Então as pessoas que têm interesse de serem, quem quer ser militar, Luiz Felipe, ou às vezes nem só militar, quer fazer um concurso Polícia Civil, por exemplo, tem TAF, tá? Então a gente faz um preparatório para isso. Que legal, também. Isso é importante, tem que estar preparado, né? O TAF, ele não é, muita gente acha que é só você ir pra academia e treinar. E não é, cara. Treinar pro TAF é diferente de você treinar por estética ou por saúde. Então legal. A gente entra justamente nesse ponto. E você pode ficar, acho que caso de hipertrofia e emagrecimento, que eu não sei tanto, você vai saber falar melhor os nomes. E aí eu termino as pessoais, que é a última da relação à sua vida pessoal, assim, que a gente separou por hipertrofia e essa é relacionada aos pessoais. Pensa em casar e ter filhos nesse momento da sua carreira? Ou não, só mais pra frente? Ou nem é um sonho na sua vida? Não, sim, com certeza. Eu penso mais pra frente um pouco, justamente porque agora eu ainda tô no início da minha carreira, né? Mas eu tenho interesse, sim, em construir uma família e justamente por isso que eu escolhi um pouco dessa área também, pra me dar um pouco de estabilidade lá na frente, porque eu não quero só ter a família. Eu quero ter a família e quero ter tempo pra família. Qualidade de vida. Me fala uma coisa, se vocês concordam comigo. Eu fico, talvez eu seja o único, eu fico pensando que justamente porque ser pai e ter uma família é um dos meus maiores sonhos, eu não me vejo sendo pai, muito menos agora, né, durante a faculdade, e também depois, ali logo depois, justamente porque eu quero ter uma condição de ser o pai que eu quero ser para essa família, justamente porque é um dos meus maiores sonhos. Então, pra mim, não faz sentido ser não planejado, sabe? Primeiro então, criar eu uma fico com estrutura. muita neura. De ter estrutura. Vocês também têm essa neura, assim? Com certeza. De querer ser pai, tipo, num momento adequado, assim, não do nada, assim. Ninguém acha que é do nada, né? Não, mas é importante, eu acho que tem que ter essa estrutura primeiro, até pra questão financeira também, pra você poder proporcionar aquilo que você acha que ele merece, né? Seu filho ou sua filha. Eu acho que é importante. Sua esposa também, no caso. Entra naquela nossa primeira discussão de planejamento, né? Então, você se planejar, você vai ter uma possibilidade de ter muito mais sucesso, muito mais felicidade, né? Dentro da área de familiar, do que fazer sair loucura, né?
Então, agradecendo aí a Rose, a Movibras, a nossa clínica, a doutora Priscila Cafrune, o Fino Sabor. Toma aí, só hora de brilhar, Lucas. Termina aí com hipertrofia e emagrecimento, fazendo as perguntas dos nossos seguidores, que isso deu polêmica, gerou polêmica, todo mundo quer saber de muita coisa. São questões que estão muito em alta hoje. A questão, por exemplo, da suplementação de hormônio, testosterona, para mulher, para homem, para fazer em academia. É necessário, quando é necessário, e se tem alguma contraindicação, você faz também nos seus planejamentos de pacientes que precisam, né, ganhar massa magra. Você faz esse tipo de coisa. O que você pensa sobre isso? Então, na verdade não é nenhuma suplementação, né? Quando a gente fala de suplementação, a gente não pode suplementar um hormônio, né? A gente faz ou uma reposição ou a gente faz um ciclo, né? De esteroides. Na parte de reposição, muita gente me pergunta sobre reposição hormonal. O que eu acho? Eu não acho nada. Eu acho que reposição hormonal, se tiver indicação, ela tem que ser feita, né? Então, assim, não tem como abrir uma discussão para reposição hormonal. É a mesma coisa que a gente estava discutindo. Abrir uma discussão para obesidade, abrir uma discussão para tratar uma hipertensão. Não, se tem indicação, tem que repor. E se o cara não tiver contra, ou a mulher não tiver contra, indicações, né? Sim. Agora, a parte polêmica seria o fazer sem ter déficit, né? Então, entraria no uso hormonal para recurso ergogênico, né? Para aumentar a massa muscular ou até mesmo para auxiliar no emagrecimento. A gente faz, tá? A gente faz esse tipo de trabalho para os pacientes que têm indicação. Então, assim, justamente naquele ponto que a gente falou de ter um pouco mais de resultado, o cara que quer um pouco mais de performance, certo? Os meus protocolos hoje, cara, a gente se baseia muito no uso e no abuso. O uso é uma coisa, você usar com consciência, você tratar o seu paciente, dar para ele um hormônio para ter uma performance. O abuso é você sair utilizando coisas e remédios e hormônios demais, e aí você vai ter efeitos colaterais. Você me falou de um caso, para mim comentar de um caso, eu acho que eu vou preferir comentar de um caso em relação à parte de hormonal. Legal. Né? Chegou um paciente para mim que eles tinham em torno aí dos seus 25 anos, e ele estava utilizando, então, 2 deca por semana, Decadurabolin, que é a nandrolona, 2 testosteronas por semana, ou seja, ele estava usando aí do Deposteron, né? Então, cada uma tem 200 miligramas. Então, ele estava usando 400 miligramas de Deposteron e 100 miligramas de nandrolona, certo? Cara de 20 e poucos anos. Então, isso daí já não é reposição, isso aí é um ciclo, né? Ciclo. Ao mesmo tempo, ele estava utilizando doxandrolona e estanozolol, certo? Meu Deus. Que são hormônios também. E lógico que ele teve resultados. Não tem como não ter resultados com esse tanto de hormônio. Só que esse cara tava com uma testosterona de 4.000. Pra quem não sabe o valor ali, até 800, 900, né? Normalmente. Tá quanto que eu tenho? Vamos fazer, você não vai consultar comigo? Ele vai fazer, ele vai te pedir todos esses exames aí. E aí, cara, esse cara chegou com 4.000 de testosterona, com alguns resultados. Pro tanto de hormônio que ele tava usando, poucos resultados, tá? Por quê? Em primeiro lugar, ele não devia estar fazendo uma dieta bem feita, não devia estar fazendo um treino eficiente. Então, hormônio não é para quem quer, é para quem merece, tá? Então, o cara que treina e faz dieta. E tem muito tempo de treino e de dieta, né? Qual é essa frase aí? Esse cara, ele tem o direito de utilizar um recurso desse. Enfim, aí ele chegou, qual que era a queixa dele? Baixa de libido. Com 4.000 de testosterona, utilizando esse tanto de hormônio, baixa de libido, esse cara estava utilizando um inibidor de aromatase, que é o hexamestano, todos os dias. O que as pessoas pensam hoje no meio, assim, os mais leigos em relação ao meio, né, da academia da musculação? Quanto mais testosterona, melhor. Quanto menos estradiol, melhor. Esse que é o abuso. Não é assim que ganha massa muscular. Entendeu? Você vai ganhar, vai ter resultado, mas, pô, o cara com 4.000 de testosterona, sem libido, o casamento deu uma piorada. A que custo, né? Entendeu? A que custo. O casamento piorou porque, né, não tava ali comparecendo, não tava conseguindo, né, satisfazer a esposa. Então, assim, colocou o shape e destruiu o casamento. Será vale, que isso né? é válido? Não Entendeu? vale. Então, o que a gente fez? A gente tirou o hexamestano, a gente tirou estanozolol e oxandrolona. Em primeiro lugar, a gente não utiliza essas duas medicações juntas. Oxandrolona, estanozolol com deca, né, com nandrolona também não tem tanto sentido, né? Então, eu deixei a testosterona, deixei a nandrolona uma vez por semana cada um. Esse cara continuou tendo resultado. Voltou um pouco do estradiol. A testosterona deu uma baixada, porque a quantidade de hormônio diminuiu, né? Mas ele teve resultado. E a libido, lá em cima.
Então, eu melhorei o casamento desse cara, melhorei o shape dele, menos é mais. Tirei muito remédio. É Certo? muito desconfortável. E, Matheus, esse paciente, por exemplo, depois que ele termina esse ciclo, ele vai estar sempre fazendo o uso desse esteroide, ou ele terminou o ciclo, não usa mais, e aí vai ter aquele feedback da testosterona baixar e ele ter algum sintoma de relação a isso? Se a testosterona dele foi para um nível suprafisiológico, se ele fez um ciclo e ele pretende não utilizar mais, ele tem indicação sim de fazer o TPC, né, que é a terapia pós-ciclo, certo? Então a gente entra com algumas medicações, a depender de como que vai estar parte hormonal, eixo hormonal, mas ele tem uma leve tendência a ter uma reduzida na questão de libido, né, no próprio ganho de massa muscular. O que o hormônio é, cara? O hormônio ele te empresta um corpo, certo? Então você vai ter um corpo emprestado. Mas quando você devolve o que te emprestaram, você perde, você não tem aquela coisa mais. Você vai manter um pouco, a gente vai intensificar treino, dieta, suplementação, é claro que você vai manter algumas coisas. Mas aquele shape, né, aquele corpo de quando você estava utilizando o hormônio, Natural você não não consegue manter aquele corpo Isso sem é um o problema, uso. né, não? Em relação a que sentido, assim? É porque a pessoa tem um corpo... É igual o Rokutan, quando você usa. Você tem uma pele muito boa. Eu usei Rokutan. Mas depois que você para de usar, fica boa, mas não fica tudo aquilo. Justamente. E aí você chega a cogitar algumas vezes, tipo, nossa, eu já vi amiga da minha mãe, tipo, já mais de idade, querendo usar Rokutan só pra ter uma pele boa. Será que isso também não acontece com hormônio? Tipo, a pessoa nem precisa, mas ela quer usar porque vai ficar com aquele corpo ali pra sempre. Às vezes não é mais indicado, sabe? Com Você não acha que isso certeza. é um problema? Sim, a gente tem que deixar sempre claro para o paciente. Justamente por isso que a gente utiliza as doses que a gente utiliza, né? Doses baixas, a gente faz as coisas com cautela, né? Para justamente esse paciente ele não se iludir de que aquele corpo é um corpo que ele vai conseguir manter sem o uso de medicamentos, né? Então, quando você coloca as doses que a gente utiliza nos nossos protocolos, ele vai ter um resultado bacana e um resultado que é possível se manter a um longo prazo se ele continuar treinando e fazendo dieta, certo? Então, a gente tenta ter essa quebra de expectativa, de mostrar para ele que aquele corpo é um corpo emprestado. Agora, se a gente dá uma reduzida nas doses, faz com cautela, ele pode sim ter um resultado mais duradouro. Na hipertrofia, a gente tem o seguinte lema, né? Que tudo que você ganha rápido, você perde rápido. Tudo que você ganha devagar, você demora mais para perder. Entendeu? Ainda nesse contexto, essa eu recebi de alguns familiares e vejo que, assim, é um dilema entre a classe médica, nutrólogos, medicina do esporte, a questão do jejum intermitente. Como você vê isso? Funciona, não funciona? É saudável, não é? E tem aquela do low carb também, que tá famosa. Cara, qual que é o meu pensamento? O básico funciona. O que é o básico funciona? Você fazer o déficit calórico, você treinar, você utilizar suas suplementações. Se você estiver em déficit calórico, seja ele através de um jejum ou seja ele comendo de 3 em 3 horas, você vai emagrecer, né? Se você estiver em superávit calórico, que é quando você come mais do que gasta, seja fazendo jejum, fazendo 2 refeições ou comendo de 3 em 3 horas, você vai ganhar massa muscular. Tem as diferenças principalmente quando a gente fala de hipertrofia, que a gente tem a síntese proteica, né? Então estudos comprovam que você não passar ali mais de 3 a 5 horas sem comer para favorecer a síntese proteica. Uhum. Agora, o emagrecimento, que é onde tem as maiores polêmicas, eu utilizo o jejum intermitente em alguns casos. Nesses casos que a gente estava utilizando, que a gente quer um resultado mais rápido para o cara continuar seguindo futuramente. Tipo, no transtorno, né? Eu utilizo. Agora, pro cara que não tem necessidade, ou então pro cara que trabalha muito, cara. Às vezes chega um médico pra consultar comigo, o cara tá lá do plantão, vou pôr o cara pra comer de 3 em 3 horas. Complicado, né? Não tem como, entendeu? difícil. Então a gente utiliza essas estratégias nessas situações também. Legal. Certo? Mas não acho que é mais vantajoso do que uma dieta padrão ali, né? De 3 em 3, 4 em 4 horas, por exemplo. Certo? Não tô falando que comer de 3 em 3 horas é obrigatório, Sim. tá? Mas a gente utiliza isso justamente para facilitar, para o paciente comer menos porções e não mais sentir vezes ao fome. dia. É por Pra isso que a mim gente usa. funciona bastante. Todas as vezes que eu consegui seguir uma dieta foi a de 3 em 3 horas. Porque eu comia pouco e eu nunca sentia fome. Uhum. Enfim, a última pergunta é com o boom, inclusive do Paulo Musi que a gente comentou, fala-se muito sobre não poder ter uma refeição livre. Você acha isso benéfico? Tipo, uma refeição que eu vou comer o que eu quiser.
Você acha isso benéfico não ter essa refeição livre? Luiz, se você for no meu consultório, né, quando a gente vai marcar nossa consulta, Amém. eu vou te falar o seguinte, eu vou te passar todas as informações, todo o protocolo, plano alimentar, treino hormonal, se a gente for utilizar, suplementação, tudo. E vou te falar o seguinte, eu não quero ver você fazendo 100% do que eu tô te falando. Eu quero que você faça 80%. Então o paciente ri e fala, mas loucura, nenhum médico fala isso. Mas eu falo, eu não quero que você faça 100%, eu quero que você faça 80%. Porque eu quero que você siga esse plano a longo prazo. Eu não quero que você faça 6 semanas, quando você voltar, a gente monte o segundo protocolo e você suma de mim. Eu quero que você sinta prazer em fazer o que você está fazendo. Então, eu geralmente dou esses 20%. O que é os 20%? 1, 2 refeições livres por semana, certo? Então a gente calcula junto com o paciente. Eu pergunto, o que você gosta de comer? Alguns gostam de tomar uma cervejinha no final de semana, entra como refeição livre. Alguns gostam de comer uma pizza, um sanduíche, gosta de sair com a esposa, com o marido para jantar, entra como refeição livre. Então a gente calcula isso pro cara, fala, ó, então 2 vezes por semana você vai ter. Isso depende de cada paciente. Tem pacientes que estão em um processo, por exemplo, mais regrado e que eles não vão ter tanta liberdade assim. Então a gente restringe a uma, ou então uma a cada 15 dias, mas isso depende de qual é o objetivo daquele cara, entendeu? Se o cara quer chegar nos 5% de gordura e muita massa muscular, ele não pode comer 2 refeições livres por semana. E muito menos álcool, né? Justamente. Muito menos álcool. Então isso depende. Matheus, nós vamos aqui agora, não é nenhuma pergunta, eu vou pedir para você dar um conselho pro pessoal. Nós estamos chegando no fim, então te agradecer demais por ter dado esse tempo pra gente. Antes dele falar isso... Não, a gente vai entregar aqui também. Aqui pra você entregar. A gente vai te entregar essa lembrancinha como convidado aí do QuestMed. Muito obrigado, viu? Da Fino Sabor. Legal, viu? Eu queria ter escrito uma cartinha minha do Lucas pra você guardar quando você vier aqui no QuestMed. Esse aí vai fazer parte da sua refeição livre, Esse tá? Esse aqui vai ser minha refeição livre hoje, viu? Essa é da refeição livre, pessoal. Cara, muito obrigado. Quando eu morava em Araguari, já tinha Fino Sabor. Ah, sim. E é uma delícia. É sensacional. Sensacional. Nossos patrocinadores aí, mais uma vez, Priscila Cafrune, Fino Sabor, Rosemary Buziani, nossa clínica Movibras, todo mundo que tá fazendo parte aí com a gente, mais uma vez, muito obrigado. E deixar, então, uma mensagem final pro pessoal aí, um conselho que você dá para quem é estudante de medicina, para quem pensa numa especialização como a sua, ou quem pensa numa carreira militar, o que você acha que é importante para essa pessoa seguir e colocar como uma meta? Cara, eu vou dar um conselho, como a gente está aqui falando de congresso, voltado um pouco mais para estudantes, como eu estou sendo entrevistado por estudantes, então vou dar um conselho para estudantes, certo? O quanto antes você conseguir definir o que você quer para sua carreira, melhor. Por quê? Porque entra um geralzão de tudo que a gente comentou do início até agora. Se você já tem um foco, eu quero cirurgia, eu quero tal área, em tal local, você já consegue se planejar, que é o que a gente estava falando. Então você vai preparar o seu currículo para aquela instituição, para aquela especialidade. Você vai preparar os seus estudos para aquela prova que você vai prestar. Você vai preparar o seu networking para aquela região que você quer. Então você vai começar a frequentar congressos daquela região, começar a seguir profissionais daquela região para acompanhar a rotina. Você vai tentar conseguir um estágio naquela região. Se você consegue isso desde ali vamos colocar do ciclo clínico, né? Que é quando você realmente começa a ter ali uma medicina mais prática, você tem uma tendência a ter mais sucesso, certo? Porque você já está fazendo todo o seu planejamento para aquela vida que você quer ter. Eu acho que isso é fundamental, cara. Esse conselho que eu deixaria assim para vocês que estão na faculdade, tá? E se você não se planejou e está aí no final, está no internato, né? O pessoal que está acompanhando, por exemplo, não desespera. Calma. Vai dar certo. Vai dar certo, cara. Então assim, senta ali um dia e se planeje, tente se organizar um pouco, certo? E comece a perceber que medicina não é só plantão, não é só BMW, não é isso, cara. Medicina é prevenir. Quanto mais você prevenir, menos você vai tratar. Bem-estar, né? Entendeu? Bem-estar. Beleza? Valeu, Matheus. Muito obrigado a todo mundo aí. Olha aqui. Não, bate aqui. Esse episódio foi demais, esse episódio foi muito bom. Bate aqui. Porque, sinceramente, o podcast a gente tá muito bem. A gente tá alcançando números que eu não imaginava. Esse episódio aqui eu espero que a gente também alcance bons números, porque foi muito bom. E fica aí com o nosso podcast, nosso 3º episódio. Lembra que você pode escutar a gente não só no YouTube, no TikTok, no nosso Instagram, mas agora também no Spotify, que a gente também tá lá, tá bom? Enquanto estiver fazendo seu cardio na academia, vai escutando a gente aí, isso, conhecimento. isso mesmo. Valeu, gente. Falou, até mais. Tamo junto. Foi?